Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus. É eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Muito obrigado. Olá, reverências! Muito obrigado, querido amigo e amiga que está acompanhando o nosso programa Seicho no Ie, aí no seu canal do YouTube, aliás, no nosso canal do YouTube, não é? Que bom estar aqui com você no nosso terceiro encontro ou terceira aula, você que escolhe aí, eu prefiro dar o nome de encontro, né? Porque é um encontro, eu tento fazer o máximo possível para ser uma conversa com você. E se você está chegando pela primeira vez, muito bem-vindo, que bom que você veio. E estamos já, né, na terceira aula do livro Viver Junto com Deus. O livro Viver Junto com Deus, vou até mostrar ele aqui para vocês, olha, é esse livro que a gente está estudando aqui, nós vamos para já o terceiro estudo. E lemos tão pouquinho, né, você viu? A gente pode pegar um trechinho e ficar horas discutindo, filosofando em cima deste trecho. Aí que dá prazer, na verdade, que é um prazer enorme ficar lendo, pensando, refletindo, fazendo um estudo mais aprofundado, mais detalhado do ensinamento da Seicho no Ie. E vamos lá, vamos pegar carona agora nesse embalo aí da Seicho no Ie, com o livro Viver Junto com Deus. Tem gente que já adquiriu o livro, né? Fiquei sabendo que as pessoas estão entrando na livraria virtual e comprando o livro para poder acompanhar o estudo e depois ler o livro com bastante calma, né? E aí fazer o seu estudo pessoal. Está aí na livraria sni.org.br/livraria virtual, ou você entra no site, procura onde está lá o ícone livraria virtual e você vai encontrar não só esse livro, como outros também. Aproveitando, tá? Nosso programa é assim, né? A gente vai fazer uma fala com vocês, depois vai entrar uma oração, acompanhe esta oração, tá? São orações lindíssimas. Você viu essa aí na voz do meu amigo Johnny, que é preletor, né? Johnny Rossito Bento. Ah, que linda, né? A oração. Então você acompanha aquela oração com calma, tá certo? Depois ouve um pouquinho de perguntas e respostas e aí a gente vai terminar o programa com a meditação Shinsokan, tá bom? Eu vou me basear neste livreto aqui, Shinsokan, para que a gente pratique a meditação Shinsokan. Lembra-se que no bate-papo anterior, se você não assistiu, está disponível aí o primeiro, o segundo bate-papo nosso, disponível aí no seu canal do YouTube, no nosso canal do YouTube. Lembre-se que eu fiz uma meditação Shinsokan um pouco mais rápida, né? Agora a gente vai aumentar um pouquinho o tempo, talvez chegar em uns 15 minutos, para que no último programa a gente chegue lá aos nossos, pelo menos, talvez 20 minutos. Não sei se vai dar, mas aí, se for o caso, depois você treina um pouquinho mais na sua casa, tá? Ah, e olha só, no próximo programa, tá? Próximo encontro nosso, vai ter uma surpresa para você, tá? Na verdade, eu já vou adiantar, já está chegando aí as palavras de luz, aquilo que a gente chama de preceito diário, a folhinha que o povo aí batizou carinhosamente com a folhinha, está aí já chegando os preceitos de luz, a edição 2021, olha, com textos selecionados lá no Japão diretamente para nós. Então eu vou usar inclusive alguns destes textos, né, das frases, dos pensamentos, que vão constar no Palavra de Luz 2021, tá legal? Então, você me acompanha no próximo encontro e vai ter essa surpresa aí de ver essa beleza que é o preceito de luz da Seicho no Ie, que a gente encontra aí em todos os lugares, é comércio, é casa, é uma delícia. Vamos lá então, continuando estudando o livro
Estamos no terceiro encontro. É quase 1h30 estudando aqui e a gente nem passou... Ah, peraí, ó, abri até a página errada aqui. Peraí, não, vamos voltar onde a gente estava. Nós estamos aqui na página 36, gente, acredita? Então vamos embora lá, página 37 agora, tá bom? Bom, diz o professor Masaharu Taniguchi neste livro Viver junto com Deus. O homem se vê através dos 5 sentidos e julga ser um corpo material. Tá? É um item que tá assim escrito, o que é renascer? Então, o homem se vê através dos 5 sentidos e julga ser um corpo material de proporções limitadas, denominado corpo carnal. Ok? Então, a gente imagina que é isto aqui. Tenta sustentar isto aqui chamado corpo carnal. Mas, na essência humana, nós somos a grande vida do universo. Nós temos dentro, não é dentro do corpo, dentro da nossa mente, da nossa consciência, a grande vida do universo que a gente pode chamar de Deus, ou denomine da maneira que você desejar. Como é que eu sei que eu tenho essa consciência? Lá dentro, lá nas profundezas. Porque, veja só, meu próprio corpo espelha isso. Meu próprio corpo é uma máquina precisa, absolutamente fantástica. Está preparada para absolutamente tudo, mas principalmente para preservar a minha própria vida. A máquina chamada corpo carnal, ela deve continuar existindo ainda nessa tela do tempo e do espaço, por um período, é claro. Mas mesmo assim, quando acontece de eu tomar contato com algum vírus ou bactéria, que a gente chama nociva, porque nosso corpo está cheio de vírus e bactérias, e as bactérias nos ajudam, inclusive, em muito. Aí o que acontece? Quando eu tomo contato, meu corpo está preparadíssimo. Não é? Vai lá o primeiro combate, os primeiros anticorpos, reconhece qual é o tal vírus que entrou no meu corpo, leva para o segundo, já passa informação, é produzido um anticorpo específico para aquele tipo de vírus. Olha que coisa linda! O corpo produz a própria vacina. Quando diz que a ciência criou a vacina, a ciência imitou o próprio corpo. Porque o corpo das pessoas, da maioria, da grande maioria das pessoas, consegue criar a sua própria vacina e se imunizar do tal vírus. Tanto é que vocês sabem, né? Quando, olha, ele teve contato com o tal do Covid-19, mas o corpo criou anticorpos e conseguiu acabar com a infecção. Por aí. É uma vacinação, uma autovacinação. Isso é impressionante. Você já imaginou um anticorpo, né? Por exemplo, entra um vírus no nosso corpo, ele é estranho a nós. Vai um grupo lá de células e diz, opa, peraí, qual é? E começa já a combater. Mas mais que combater, ela pega informação daquele danadinho, daquele vírus, para levar essa informação, para que o corpo comece a produzir algo específico para poder eliminar aquele vírus invasor. Específico, porque se entra um vírus, por exemplo, do H1N1, ou um vírus de uma gripe X, ou um vírus de outra espécie, eles têm uma forma de atuar diferente dentro do nosso corpo, eles têm características diferentes. Mas o corpo consegue identificar, né, tirar a tal da digital, como se fosse uma digital, né, daquele, olha só, agora a gente sabe como produzir o antídoto. Isso é lindo, isso é a própria vida, por isso que está escrito aqui, ó, a gente pensa que a gente, corpo carnal, você pensa que você é esse corpo, mas eu digo para você, você consegue produzir os seus próprios anticorpos com a sua mente racional? Ou a grande vida já faz isso por você? Você pode bater e controlar as batidas do seu coração, agora vai bater 20 vezes por minuto, agora 30 vezes por minuto? Ou a própria vida já faz isso para você? Se uma pessoa, não sei se vocês sabem disso, se perde num deserto, os poros se fecham. Nem lágrima você consegue derrubar, porque a vida que está dentro de você,
esta grande sabedoria e este grande amor que vive dentro de você, fecha até o canal lacrimal, para que toda a água possível seja preservada dentro do seu corpo, porque a vida deseja mantê-lo vivo. Você não consegue fazer isto racionalmente, com sua mente racional, mas a grande vida está preparada para isso. É lindo. Agora vai me dizer que isto é obra do acaso? Então eu não sou realmente um corpo carnal. Eu nem controlo ele. Eu controlo aqui os gestos, vai para frente, para lá, põe a mão aqui, coça a cabeça, passa o dedo aqui no rosto, né, mexe as pernas. Isso é controlar os movimentos do corpo, não é controlar o corpo. 99,9% do teu corpo não é controlado por você. É controlado pela grande vida do universo que vive dentro de você. O máximo que você controla aí é o caminhar para lá, o caminhar para cá, aí levantar para fazer lá a sua urinar, fazer o seu xixi e voltar. O máximo que você controla é isso. Quanto que é por cento daquilo que tudo que está acontecendo dentro de você e de forma perfeita, de forma impressionante e precisa? Essa é a consciência que nós estamos atingindo agora. Não sou eu quem vive, mas é a vida de Deus que vive em mim. É assim que a gente declara na meditação Shinsokan. Não sou eu que estou aqui vivendo, mas é a vida de Deus que vive em mim. É a vida de Deus que em mim vive, é a vida de Deus que em mim vive, é a vida de Deus que em mim vive. É isto que a meditação Shinsokan faz. E quando eu me conscientizo disso, o corpo trabalha livremente de acordo com a ideia da grande vida do universo, ajustando cada coisa em seu respectivo lugar. É isto que é a nossa vida. E ele diz, o ser humano pode ser visto sob dois aspectos, como um corpo carnal fadado a morrer e como espírito eterno indestrutível, ou seja, um filho de Deus. O que é captado pelos cinco sentidos, né? O paladar, a audição, o olfato, tal, é o eu carnal, que não é a verdadeira natureza humana. Mas, ao despertar para a verdade, o homem visualiza o seu ser espiritual, que é imortal. O corpo é mortal, mas a vida é imortal. E aí, depois, o que acontece com esta vida imortal, plano espiritual tal, é uma outra conversa. E aí ele diz o seguinte, a essa mudança, ou seja, de me ver como um corpo carnal e me ver e sentir-me como um ser espiritual, como um filho de Deus, então essa mudança do corpo carnal para o ser espiritual, a mudança da consciência do corpo carnal para a consciência do ser espiritual, nós chamamos de conversão, tá? Ou renascimento espiritual. Eu tive um renascimento espiritual. Só que vai devagar, peraí. Não é porque você ouviu dizer isso e disse, nossa, isso faz todo sentido, que já houve o renascimento espiritual, ou, como ele diz aqui, é a conversão do eu carnal para o eu espiritual. Tá? Não é porque você está nessa aí que você vai achar, já ouvi falar, então está tudo certo. Tá? O que acontece é o seguinte, isso é um processo, e você só pode dizer que eu já cheguei nisso quando você sentir-se desta forma, sentir-se um ser espiritual. Abandonar o medo, o egocentrismo, o egoísmo. A gente chama das mazelas, né, das pequenas mazelas, etc. Então, aí quando você abandona tudo isso, você começa a viver de forma diferente, aí você pode dizer que você, agora sim, tá? Houve sim uma conversão. É um processo. Tem vezes que a gente avança um pouquinho mais, a gente está mais aberto a isso, tem vezes que a gente dá uma escorregadinha, mas faz parte. Mas sempre a gente anda para frente. Sempre é uma espiral, não é? Que vai sempre subindo, 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 tá? Parece que às vezes a gente retrocede, né? Mas não, tá? Aí o espiral é assim, né? Parece que vai para trás, voltei para trás, mas na verdade você voltou no sentido de ir subindo, tá? Esse é o processo de expansão da consciência que a gente tanto fala. Você olha para que aspecto do ser humano? É uma pergunta que ele faz aqui. Ó. O mundo fenomênico é o mundo da expressão,
é um mundo onde a expressão do pensamento encobre o mundo da expressão de Deus. O mundo fenomênico, esse mundo que nós estamos vivendo aqui, é um mundo que ocorre o encobrimento. Ele diz aqui, o pensamento humano encobre o da expressão de Deus. Porque o homem pensa, eu sou corpo carnal, eu tenho problema hereditário, eu tive uma infância difícil, o meu pai e minha mãe eram desse jeito, eu não tive as oportunidades que eu tive, ou então estou vivendo num país que não me dá oportunidade. Então a gente vai, com esses pensamentos, encobrindo a expressão de Deus, como está aqui, encobrindo a expressão de Deus, sobrepondo-se a ela. Né? O pensamento do ser humano está se sobrepondo ao pensamento de Deus. Por isso, dependendo do lado para o qual a mente do homem, do ser humano se volta, dependendo, né, para onde a mente do ser humano se volta, para o corpo fadado ao morrer ou para a sua essência espiritual de filho de Deus, que é imortal, dependendo de onde a gente mira, né, difere muito a expressão da vida que ocorre a cada instante, Então, às vezes, você, por exemplo, está num momento de baixa mar da fé, adoeceu ou está passando por um problema financeiro, então vem aquele momento de baixa mar da fé porque a gente fica fixo no corpo carnal, ou fixo no problema financeiro, ou com medo, um problema que o irmão está sofrendo, um problema que a irmã está sofrendo, que o marido, que a esposa, enfim. Então, quem pensa com maior frequência, aí que está a questão, na transitoriedade do corpo carnal, como é que é isso, pensar na transitoriedade do corpo carnal? Mas eu não penso nisso. Ok. Vamos ver se você não pensa. Então, se você é uma pessoa territorialista, que gosta de acumular, é fruto do teu pensamento de que a matéria existe verdadeiramente, de que o corpo carnal existe verdadeiramente. Os acumuladores precisam sentir-se ou sentem-se seguros quando estão acumulando coisas. Eles necessitam disso. Então, se você é uma pessoa que fica com medo de quando fica desempregado e perder o seu emprego, ou quando você realmente acredita que não, esse aqui é o meu território, isso aqui é as minhas posses, isso aqui é eu que conquistei, esse cargo eu conquistei, essa função eu conquistei, a pessoa tem que me respeitar por aquilo que eu sou, pela posição que eu tenho. Isso tudo é consciência carnal. Para nós é. A consciência espiritual é livre do egocentrismo, do mundo ter que girar ao seu redor. Ou se você tem medo da hereditariedade, medo de morrer de uma doença que o avô, que a avó morreu, que o bisavô, que a bisavó morreu. Se você teme, né, de repente, passar por uma situação difícil, seja andando na rua, enfim, se você teme tudo isto, significa que você ainda está preso à consciência carnal. Marcos, mas a gente consegue abandonar isso 100%? Com a palavra, o professor Masaharu Taniguchi, quando perguntaram para ele se ele conseguia, de repente, não se sentir, às vezes, raiva ou não se sentir chateado com alguma coisa, não, sim, mas no mesmo momento que eu sinto, eu deixo de sentir. Ou seja, é uma fração de segundo. Significa que o hábito mental já mudou. Então, Marcos, você não sente medo? Sim, sinto. Mas eu percebo o medo dentro de mim e, obviamente, já mentalizo o contrário. Aí é que está. Porque muitas vezes as pessoas têm esses hábitos mentais enraizados dentro de si e não percebem que têm esses hábitos mentais. A pessoa não percebe. Então ela fica alimentando esse hábito mental. O que a Seichonoye faz? A Seichonoye vai te alertar de que aquele hábito mental está equivocado. Então você vai o quê? Fazer uma troca desse hábito mental. Opa, peraí, estou alerta, né? Estou alerta. Eu já comecei a pensar que aquela coisa vai dar errado. Já pensei e fiquei preocupado com a saúde do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa. Eu já fiquei preocupado, ou então não quero me encontrar com tal pessoa, porque tal pessoa... não, peraí, olha como eu já estou pensando. Puxa vida, já estou julgando, já estou ficando com raiva daquele vizinho que põe aquela música alta no final de semana. Já fico irado porque está acontecendo barulho na minha... Não é? A gente percebe, opa, peraí, não, esses pensamentos não vão
me levar a nada. O que é que eu faço? Como é que eu me acalmo? Como é que eu transcendo tudo isso? E a Seitonê vai te alertando, tá bom? É isso que a gente chama de consciência do corpo carnal, que é a consciência de que as coisas que acontecem aqui ao nosso redor, neste mundo fenomênico, no mundo terreno, no mundo material, têm existência verdadeira e por isso nos afetam. Quando eu começo a transcender essas questões, eu posso ser afetado, claro, mas imediatamente eu não deixo que aquilo que me afetou, vá lá para o meu subconsciente e vire um mau sentimento. Eu imediatamente dou o antídoto certo e começo a frear os maus pensamentos, começo a agradecer. A isso a gente chama de conversão. A isso a gente chama que o ser humano já não pensa com o corpo carnal, tá? E ele diz, né? Então, quem pensa com maior frequência, vou repetir, né? Na transitoriedade do corpo carnal, não consegue expressar a vida imortal de que é dotado originariamente. Por isso, será frágil, sem vitalidade. Deixar-se-á levar pelas teorias sobre inevitabilidade de doenças hereditárias e sofrerá, etc. Tal. Quem já vê o aspecto espiritual, o professor Masaru Taniguchi continua, né, o ser humano que vê o aspecto espiritual, sabe que na realidade não existem esses males, sequer doenças hereditárias. Eu já expliquei um pouquinho mais detalhadamente sobre essa questão da visão nossa sobre hereditariedade. Hereditariedade existe, mas as doenças hereditárias a gente nega a existência delas. Elas são manifestação, mas não são existências. E aí, no último programa, na última vez que a gente se encontrou aqui, quem não assistiu, vá lá, recorde isso que eu falei para vocês, que eu expliquei para vocês, sobre qual é a parte da ciência atual, eu estou falando ciência com C maiúsculo, ciência verdadeira, pesquisa de anos e 10 anos. Aí você vai entender o que o professor Masaru Taniguchi está falando. Porque essa ciência de verdade, essa que pesquisa a saúde humana a partir da questão mental, do pensamento, da força mental, essa ciência aí quase ninguém toca. Quando muito você vai ver um documentário ali nessas plataformas aí de vídeos, de plataformas de filmes, etc. Quando muito, porque pela televisão comum você não vai ver mesmo, porque essa ciência, ela te liberta, ela acaba com o teu medo, ela faz você entender quem você de verdade é, e às vezes não interessa, né? Vamos passar para frente aí, porque fazer o quê? Então quem vê o aspecto espiritual do homem, sabe que na realidade não existem doenças hereditárias. Não. Então, na verdade, nós somos filhos de Deus, aqui é uma bomba, uma cacetada, olha só. Nós somos filhos de Deus, e só herdamos de Deus atributos espirituais tais como sabedoria perfeita, amor perfeito, vida perfeita. A gente vai mentalizar isso na meditação Shinsokan, né? Por isso que a gente faz a meditação Shinsokan. Porque a gente vai mentalizando, né? Estou no oceano da infinita sabedoria de Deus, oceano do infinito amor de Deus, para a gente tomar consciência disso. Então nós somos herdeiros de quem? De Deus. Se alguém falar para você, você é herdeiro de quem? De Deus. Você recebeu a hereditariedade de quem? De Deus. Agora, Deus não tem uma hereditariedade que transmita doença para nós. Então, pronto. Se eu sou herdeiro de Deus, pronto. Tá? Eu sou herdeiro de Deus. E o que eu herdei dele? Aqui, sabedoria infinita ou perfeita, amor perfeito ou amor infinito, vida perfeita ou vida infinita, plena capacidade, etc, etc, etc. A ideia de que existe debilidade, doenças e tal, é uma ficção. Eu sei que tem gente que vai ficar muito brava com a gente da Seitonê, ou até mesmo comigo, né? Com o professor Masaru Taniguchi que diz isso. Mas, vai lá, lê o que a epigenética está falando, epigenética. Lê o que a epigenética está falando. Vê o que a ciência mental está dizendo, ciência mental está dizendo, e depois tire você mesmo as suas conclusões, tá bom? É preciso praticar sempre a meditação Shinsokan, nós vamos praticar, né? Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma prática aqui, tá? E confirmando através da persistente mentalização a nossa imagem verdadeira de filho de Deus,
que é natural, original e congenitamente perfeita. Vamos repetir isso aqui, que isso aqui é música, tá? Então é preciso praticar a meditação Shinsokan, que é uma das três práticas religiosas importantes da Seicho-no-Ie, meditação Shinsokan, leitura de livros, sutras e tal, e a prática de caridade, de amor ao próximo, de caridade, ação, tá? É preciso praticar sempre a meditação Shinsokan e confirmando através, tá, da persistente mentalização da nossa imagem verdadeira de Filho de Deus que é imortal, que é natural e original, não é? Ou seja, a imagem verdadeira de Filho de Deus que é natural e original e congenitamente perfeita. A imagem verdadeira é perfeita, é congenitamente perfeita. Isso é muito bonito, tá? E aí vamos nos livrando dos pensamentos ilusórios, pessimistas, etc. e tal, criado pela ficção da humanidade, pela ilusão da humanidade. Sem essa purificação do subconsciente, porque a meditação Shinsokan vai promovendo a purificação do subconsciente, então sem essa purificação do subconsciente será impossível o renascimento espiritual. Vejam. Ele falou claramente sobre a questão da conversão ou do renascimento espiritual. Não basta eu entender a ideia, eu tenho que praticar a meditação Shinsokan para que essa ideia vá purificando as camadas mais profundas do meu subconsciente, onde lá estão registradas o quê? A ideia de doença, a ideia de hereditariedade do mal, que hereditariedade existe, mas nós estamos falando de doenças hereditárias, de problemas hereditários. E vou confirmando essa minha ideia lá no inconsciente e vou fazendo a minha renovação espiritual até chegar no renascimento espiritual. É um processo. Trata-se de um processo, né? Então, é dito então aqui na próxima página, na 39, tá? Então, a fadiga não ocorre sem nenhuma finalidade. Então, o mestre vai dizendo o seguinte, então, muitas vezes, aqui eu vou dar uma explicação para vocês sobre o que ele fala aqui. Então, acontece que muitas vezes nós estamos, num momento na nossa vida, acomodados. E vem, então, um desafio que chega até nós. Chega um desafio. Quando chega este desafio até nós, significa que nós precisamos nos movimentar para poder expandir cada vez mais a nossa consciência. Então, para nós da Seicho-no-Ie, não existe um problema que chegue até nós que está contra nós. Ao contrário, é pelo atrito, pela força de oposição que nós movimentamos a nossa própria inteligência, ou, se você preferir, né, o nosso ser espiritual, para poder dar um passo a mais na ampliação da minha consciência de Filho de Deus. Às vezes a gente está acomodado. Então, se chegou uma tarefa para você, não pense que é um castigo e nem que é alguma coisa que veio para te prejudicar. Pense, opa, vamos lá, qual é a lição que eu tenho que aprender? Qual é a tarefa que eu tenho que aprender? E tire desse aprendizagem algo maravilhoso. Assim que as pessoas aqui na Seicho-no-Ie têm enfrentado problemas de doença, problemas de depressão, a gente tem conversado com pessoas que a partir da mudança da sua consciência conseguem entender que aquilo que chegou na vida é justamente o movimento contrário que vai fazer vocês tomar impulso para dar um salto mais adiante. O avião só levanta voo se tiver vento o contrário, né? Se o vento fizer força nas asas, né? As asas têm que estar de um jeito para que elas consigam, então, o quê? Fazer o quê? Levantar-se, na verdade, essa é a ideia. Então, por exemplo, se o avião vai levantar voo, ele tem lá os flaps dele, né? Que ele faz aquele movimento assim, né? E aí, a partir do vento batendo embaixo, você tem lá uma diferença de pressão, que a gente diz, né? A pressão em cima é menor do que a pressão, a pressão embaixo, vamos repetir aqui, né? A pressão embaixo da asa é maior que a pressão em cima da asa, então através dessa força, o avião, que é mais pesado do que o ar, consegue levantar voo. É através desta
energia que vem da própria força do vento, é que ele consegue, então, levantar voo. Ok, não é? Isso é maravilhoso. Então, é isso que acontece com a gente. Aí o professor diz o seguinte, então, a fadiga que ocorre sem nenhuma finalidade, ele vai falar sobre, ela é um sinal de que é o momento de parar e reacumular energia. É isso que ele está dizendo sobre essa questão de que, de repente, chega alguma coisa na sua vida, você... Então, significa o quê? Olha, é o momento de reacumular energia. Isso se compara ao fato de que quando uma árvore perde as folhas, é a fase em que está armazenando no seu interior energia vital, preparando-se para poder florescer em toda a sua plenitude quando chegar a primavera. Então, o que é que você está no momento de inverno da sua vida? Você está passando por um momento de inverno? Então significa que parece que o mundo desabou. Pense que você é aquela árvore que perdeu as folhas no inverno e acumule a energia através de experiências novas, através de orar, através de meditar. Acumule muitas energias vitais novas para você florescer na primavera. E você não precisa esperar a próxima estação para florescer, porque você é um ser livre. Você pode acumular energia por um período rápido e já florescer no dia seguinte, na semana seguinte, até no mês seguinte. Tá ok? E continua o professor aqui dizendo, né? Não há exemplo algum na economia, em qualquer situação da vida, né, que tenha permanecido eternamente estagnada. Na economia, na vida de qualquer pessoa, não há exemplo nenhum. Basta a pessoa não desejar essa estagnação. E vai se recuperar o vigor, a economia vai recuperar o vigor, o seu corpo vai recuperar o vigor, as relações que você tem com as pessoas recuperam o vigor, né? Então, economia, corpo, as relações humanas, tudo recupera o vigor. Por trás dos contratempos fenomênicos, Deus está provendo ou promovendo um avanço constante com sua força inabalável, sua de Deus, tá? Para que nossos empreendimentos progridam cada vez mais. Olha isso, não é? Não é que Deus trouxe o castigo. Não é que Deus trouxe o castigo. O mundo está regido aí por leis. Então, quando acontece alguma coisa, a força vital brota dentro de nós. Lembra do exemplo que eu dei lá do deserto, né? Quando a gente está com água em abundância, comendo, se alimentando, etc. e tal, o corpo está reagindo, aproveitando aquele momento. Se eu vou para um local e começo a passar privação, fome e sede, o corpo reage de uma outra maneira. Então ele guarda aquela energia, né? Ele retém a água, ele começa a consumir gordura e outros elementos do corpo humano, tentando preservar a vida assim que age a vida dentro de nós. Então aquele momento de recolhimento da força vital que estava lá armazenada vira à tona. E quando a gente volta a se realimentar, a se hidratar, então significa que voltamos a ter então aquele momento de tranquilidade. É isso que são os desafios que acontecem na nossa vida. Então, para terminar, já estamos indo para a reta final, né? O aspecto fenomênico se modifica acompanhando o curso do tempo. Toda modificação consiste no desaparecimento de um aspecto que estava manifestado e o surgimento de um novo aspecto. Tá bom? Olha só que bonito, né? Toda modificação consiste no desaparecimento de um aspecto que estava manifestado e o surgimento de um novo aspecto. É assim que a nossa vida funciona. O surgimento de algo novo, deixando para de trás algo que era passado. E a gente vai vencendo os nossos desafios. De que maneira, né? Está passando um desafio agora? Nós vamos fazer a meditação Shinsokan daqui a pouquinho. E através dessa meditação Shinsokan, nós vamos entender como é que a gente pode visualizar as coisas de forma diferente da nossa vida e colher os resultados disso que é diferente. E ver como é que a gente pode realmente, através da prática da meditação, ampliando a nossa consciência e fazendo
com que a gente consiga alcançar uma vida de grande liberdade, de plena liberdade, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vou combinar com vocês assim. Uma oração, acompanhe essa oração com bastante tranquilidade. A gente volta depois, eu vou responder uma única pergunta que chegou para a gente e depois a gente vai fazer a prática da meditação Shinsokan, tá bom? Até daqui a pouco. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado. Muito bem, voltamos agora. Eu estou aqui querendo abrir aqui o meu celular para a gente achar as perguntas. Aqui, abrir, consegui. Vieram, na verdade, duas perguntas para a gente. Uma fala a questão de como curar o vírus da herpes de vez. Na verdade é o seguinte, né? Toda vez que a gente pensa que nós temos um inimigo e a gente reconhece esse inimigo, o vírus é um inimigo, ele está no meu corpo, a gente acaba fazendo com que o próprio corpo carnal siga esta ideia, ok? Eu tenho um vírus e disseram que esse vírus, nunca mais eu vou ter cura desse vírus. Então, essa é uma sentença que às vezes as pessoas têm. Não dá para curar, esse vírus aí não cura nunca mais. Muita gente tomou contato com o vírus da herpes, muita gente. Assim como o professor Masaharu Taniguchi, no livro A Verdade, volume 3, ele fala, muita gente da geração dele tomou contato com o vírus da tuberculose. E algumas pessoas morreram de tuberculose e muitas pessoas que tiveram contato com o vírus da tuberculose, aliás, a maioria das pessoas, não desenvolveu a doença. Muita gente tomou contato com o vírus da herpes. Mas por que não desenvolveu essa doença? Porque o corpo tem suficientemente força para reorganizar tudo na vida. Então, isso significa que
Você tem que pensar, não existe este vírus chamado vírus da herpes. Ele não tem existência verdadeira. Ele está aí, manifestado, mas não tem existência verdadeira. E o meu corpo carnal é um corpo de luz. Eu sou espírito. Eu sou um ser espiritual. Não existe um inimigo chamado vírus da herpes ou qualquer outro tipo de vírus. Reflexione e reconcilie-te. Aí você vai pegar lá a oração do livro A Verdade em Orações, A Verdade em Orações, volume 1. É um que tem a capa preta. A Verdade em Orações, volume 1, página 71. A Verdade em Orações, volume 1, página 71. A oração para se tornar invencível. Está lá. A tua resposta está lá. E aí, na própria oração vai dizer, se eu sou atacado por um vírus, eu devo reconciliar-me, pensar em com quem eu devo me reconciliar e me reconciliar. Quando você tem alguma coisa que afeta principalmente a boca, isso está simbolizando, né, por exemplo, uma ferida que aparece, que você está querendo distanciamento de alguém ou de alguma coisa. Reconciliando-se com este alguém ou com alguma coisa, com esta alguma coisa, que pode ser com o trabalho, insatisfação no trabalho, insatisfação na casa, insatisfação com a esposa, com o filho, com o marido, enfim. Se você está insatisfeito, está insatisfeita, significa que você quer manter distância. E qual a forma de você manter distância? É com a pele, com alguma ferida. E aí a pessoa se distancia de você, tá bom? Então reflexiona e reconcilia-te. Vou para a segunda agora, que é uma pessoa que está com um irmão com vários problemas de depressão, parece que até problemas, não sei se foi diagnosticado ou não, esquizofrenia, etc. Tal, e eu quero muito ajudar o meu irmão, que é uma pessoa muito amorosa. O que eu devo fazer? Primeiro, parabéns, né, pelo seu amor para com o seu irmão, e óbvio, quando a gente fala sobre essas questões de saúde, a gente não nega o trabalho da medicina. Então é importante sim que o seu irmão seja acompanhado por um médico, por um psiquiatra, se for o caso a internação é necessária, mas não basta isso. Muitas vezes não basta só isso. O que é necessário fazer? É necessário que você, através da sua meditação Shinsokan, que nós vamos fazer hoje, daqui a pouco, tá? Você aprenda a visualizar o seu irmão perfeito. E mais ainda, não é? Eu conheço caso, vou contar um caso para vocês, né, de uma família que passou por esse problema, em que a mãe, né, começou a fazer, e a família começou a fazer um caderno de elogios daquela pessoa. Né, dizendo, você é saudável, você é perfeito, você é tranquilo, você é sereno. Né, colocavam no caderno, tá? O nome da pessoa, né, Joaquim da Silva, lá, Ana Maria, não sei das quantas. E aí vai escrevendo qualidades. Você é filho de Deus, é filha de Deus, é perfeito, é saudável, é tranquilo, é sereno, é harmonioso, é tranquilo, é sereno. Uma página, 2 páginas por dia você vai escrevendo esse caderno para conseguir visualizar e fazer com que sua mente concentre-se na perfeição da imagem verdadeira. Essa é a ideia. Se você vai falar para mim, eu não consigo ter esse hábito de escrever o caderno, não é preciso. Tá? O caderno é só um meio, um veículo para você concentrar a sua mente na imagem verdadeira da pessoa. Se você não consegue fazer isso, não há problema nenhum. Tá? Você pode muito bem praticar a meditação Shinsokan e visualizar a perfeição do seu irmão. Inclusive, o próprio professor Masaharu Taniguchi, no livro A Inexistência da Doença, veja o nome desse livro, A Inexistência da Doença, diz que quando você pratica a meditação Shinsokan, está conectado a Deus, até o médico certo você encontra. Até o médico certo você encontra. Claro que se a pessoa tiver uma fé, né, enorme, talvez você consiga pular até a parte do tratamento médico, mas é muito difícil uma pessoa chegar num tipo de fé. É possível, muito possível, a gente vê não só na Seichon isso, mas em outras igrejas também, igrejas cristãs também, claro, a gente vê isso, é muito possível a pessoa chegar nesse nível de fé. Então vá de acordo com o que a sabedoria e a tua intuição te indica, tá bom? Meditação Shinsokan, um caderno de elogio e muito acolhimento, muito amor, muita paciência
e acompanhando o tratamento médico. Na meditação Shinsokan você vai ver como que você vai visualizar o seu irmão. Eu vou tratar disso daqui a pouquinho na meditação Shinsokan, tá bom? Então nós vamos, aliás, já nos preparando para a meditação, né? Vou aproveitar e já entrar na meditação. Eu vou utilizar este livro aqui, vamos fazer uns 15 minutos de meditação, que é Folheto Shinsokan, onde explica detalhadamente como se faz a meditação Shinsokan. Então agora você vai sentar na ponta da cadeira, tá? Ou no sofá, onde você estiver. Você vai colocar os calcanhares embaixo da cadeira e juntá-los assim. O corpo vai ficar erecto, ok? E você vai juntar as mãos de forma com que o polegar esteja na altura do nariz, tá? Não vai ficar fazendo a meditação assim, nem vai ficar fazendo assim, vai natural. Assim, os braços, né? Vão formando aqui um triângulo equilátero e você vai, então, ficar com o rosto voltado para cima. Ninguém faz uma meditação assim, nossa, eu sou feliz. Tenta fazer isso, sou feliz, sou alegre, nossa, tudo de bom vai acontecer comigo. Não dá. Sou feliz, sou alegre, tudo de bom, que maravilhoso. Graças a Deus, graças. Você olha para cima. Então a meditação não precisa ficar olhando assim para cima, mas olha aqui e o olhar se volta para cima. Então, posição, sentado na ponta da cadeira, junte os calcanhares. E nós vamos concentrar toda a nossa energia, né? Energia luz divina, vai vir para dentro de nós, através da inspiração, nós vamos concentrar no baixo ventre e depois vamos, então, acompanhando essa inspiração e expiração e vamos fazer a contemplação. Fique, então, em posição de oração, de meditação, na verdade, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. O mundo dos 5 sentidos é o mundo do paladar, do olfato, da audição, do tato. Deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira, que é o mundo perfeito criado por Deus. Aqui onde estou, é o oceano da infinita sabedoria de Deus, é o oceano da infinita sabedoria de Deus, é o oceano da infinita sabedoria de Deus, é o oceano da infinita sabedoria de Deus. Contemple então, por detrás das pálpebras, um mundo vasto e esplendoroso de grande luz, onde todas as individualidades que estão presentes neste mundo estão em perfeita harmonia e ordem. Este é o oceano da infinita sabedoria de Deus, oceano do infinito amor 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 de Deus. É o oceano do infinito amor de Deus, é o oceano onde cada individualidade ocupa o seu respectivo lugar e se une através do grande amor às individualidades, unidas através do amor, relacionando-se em plena harmonia. É o oceano do infinito amor de Deus. É o oceano da infinita vida de Deus, 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 é o oceano da infinita vida de Deus. É o oceano da infinita provisão de Deus, 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 é o oceano da infinita provisão de Deus. É o oceano da infinita alegria de Deus, 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 é o oceano da infinita alegria de Deus. É o oceano da infinita harmonia de Deus, é o oceano da infinita harmonia de Deus, é o oceano da infinita harmonia de Deus, é o oceano da infinita harmonia de Deus. É o oceano da infinita sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. É o mundo da grande harmonia. Neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, então visualizemos uma luz esplendorosa de Deus fluindo para nosso interior através das mãos justas postas.
A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, inspire, flui, flui, flui. Retenha o ar, esta energia vital no baixo ventre e mentalize. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, e lentamente vá liberando o ar. Sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, 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 inspirando. Retenha no baixo ventre, sinta-se iluminado, totalmente iluminado, e mentalize. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Obrigado, obrigado, obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Obrigado, obrigado, muito obrigado. E assim voltamos à mentalização inicial. Aqui onde estou, oceano da infinita sabedoria de Deus, oceano da infinita sabedoria de Deus, oceano da infinita sabedoria de Deus. É o oceano do infinito amor de Deus, 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 é o oceano do infinito amor de Deus. É o oceano da infinita vida de Deus, oceano da infinita vida de Deus, oceano da infinita vida de Deus, oceano da infinita vida de Deus. É o oceano da infinita provisão de Deus, 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 oceano da infinita provisão de Deus. É o oceano da infinita alegria de Deus, oceano da infinita alegria de Deus, oceano da infinita alegria de Deus, oceano da infinita alegria de Deus. É o oceano da infinita harmonia de Deus, oceano da infinita harmonia de Deus, oceano da infinita harmonia de Deus, oceano da infinita harmonia de Deus. É o mundo da grande harmonia. Eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. E após então atingir essa concentração mental, declaramos: já não sou eu quem vive, é a vida de Deus quem me vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Obrigado, obrigado. E podemos então visualizar o mundo perfeito criado por Deus, porque nós estamos no mundo da imagem verdadeira, mentalizamos e contemplamos e visualizamos um mundo onde todas as coisas se ajustaram em seu respectivo lugar. Então, se você deseja o seu irmão saudável, visualize ele chegando em casa, do trabalho, jantando com vocês, no Natal, no Ano Novo, toda a família reunida. Visualize uma grande roda da sua família, todo mundo contente e feliz, com a saúde próspera. Visualize seu irmão indo para o trabalho dele e voltando, seu irmão estudando. Esta é a realidade do mundo criado por Deus. Visualize e veja isto já está acontecendo aqui e agora. Faça essa contemplação. Você pode contemplar, e outras pessoas contemplem também, a perfeição do mundo, da imagem verdadeira acontecendo na sua vida. Se você está desempregado, visualize você trabalhando. Se você está trabalhando, visualize você criando algo novo e bom para o benefício de toda a humanidade. Você visualize a sua saúde, a saúde de todas as pessoas da sua família, todo mundo chegando bem, comemorando, confraternizando. Visualizemos a harmonia em toda a nossa comunidade, o nosso bairro, os nossos vizinhos, e assim, então eu vou deixá-los por alguns instantes nesta mentalização.
Obrigado, obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, fim da nossa meditação. E é isso. Convido você a fazer esta meditação todos os dias na sua casa. Você pode, inclusive, procurar dentro do canal da Seiichi Noye, que há aulas do nosso amigo e preletor João Ricardo, lá de Brasília, que grava aulas específicas sobre meditação Shinsokan, tem toda a forma de se fazer a meditação Shinsokan. Está aí para você à disposição no YouTube. Acredite, a meditação Shinsokan vai fazer você ampliar a sua consciência, mudar a consciência do corpo carnal para o ser espiritual e as coisas vão se ajustando, cada uma em seu respectivo lugar, tá bom? Bom, a gente se vê no quarto e último encontro do estudo do livro Viver Junto com Deus. Até lá, reverências, muito obrigado. Seja em meio a uma rotina atribulada, seja em meio aos desafios da vida, ou especialmente naqueles momentos sublimes de reflexão profunda ou em crises de solidão e dúvidas, todos nós precisamos abrir as janelas da mente e adentrar a um mundo onde residem todas as respostas. Precisamos receber em nossa alma o som da vida. Precisamos captar as mensagens de Deus. As janelas que abrem a mente para a solução de todos os problemas já estão em você, mas a Seiichi Noye pode ajudá-lo nessa busca. Livro Dicas para captar as mensagens de Deus. Em cada página, uma chave para abrir as janelas da alma para ouvir a sagrada voz de Deus. Assim como uma flor de lótus aparentemente emergida da lama, mas majestosamente bela, o ser humano também é aparentemente emergido de condições materiais, mas sua natureza é divina e eterna. Contemple sua natureza real, divina e eterna por meio da leitura deste livro e abra definitivamente todas as janelas da alma para cultivar somente Deus em seu coração. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado!